deixar agora vocês aqui com a Simone e o Eduardo, e eles vão entrar aqui com essa oficina para vocês. Tá bom? Obrigado e vamos seguir aqui. Oi, Simone. Oi, Edu. Estou saindo, estou deixando vocês aqui. Que vocês tenham aí... Tudo bem, Olá, graças a Deus. Olá. Que bom ver você, Jorge. Parabéns para todos da organização por mais um dia de evento. Obrigado. Que bom ter vocês aqui. Nós estamos felizes também de estar aqui com vocês hoje. E vamos embora. Vamos embora. Boa oficina aí para vocês. Obrigada. Beijo nos dois. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Bom, a gente, nessa oficina, a gente vai falar sobre, né, a parte prática das aulas que foram ministradas ontem, né? Então, dos exercícios respiratórios, o principal exercício respiratório que a gente discutiu em aula ontem foi sobre o exercício de empilhamento de ar, né? Então, vou mostrar um pouquinho aqui o ambu e mostrar na prática aí como o exercício é feito, certo? Bom, o recomendado para fazer exercício do ambu não tem qual que é o ambu melhor, né? Na verdade, todos os ambus eles têm o mesmo mecanismo, né? O que vai diferenciar é que alguns são de vinil, outros são de silicone, enfim, a característica do material do ambu, né? Em relação à máscara, o mais recomendado é essa máscara com borda inflável, né? Alguns modelos de ambu vêm com esse modelo de máscara, outros não, você consegue adquirir essa máscara de forma avulsa, né? Essa máscara ela é interessante porque ela tem uma válvula aqui que a gente consegue encher com uma seringa, essa válvula, e a gente consegue deixar essa borda aqui de uma forma que fique mais bem acoplado ao rosto do paciente, tá? Então, quais são os mecanismos do ambu aqui? O que a gente tem aqui de característica no ambu? Então, nós temos a válvula de segurança, que normalmente ela tem uma descrição aqui em relação à pressão desse dispositivo. E nesse modelo de ambu nós temos a válvula exalatória, né? A válvula expiratória, que é essa membrana aqui em volta, né? Então, como foi falado em aula, quando a gente faz o exercício de empilhamento de ar, a gente mantém válvula de segurança e válvula exalatória aberta. É aquele paciente que tem capacidade de fazer o empilhamento de ar, né? Então, o paciente ele tem condição de fazer abertura e fechamento glótico, então a gente não precisa se preocupar em fechar essas duas estruturas aqui do ambu, tá? Para o paciente bulbar grave ou para o paciente com demência frontotemporal, né? Aquele paciente que não consegue interagir com o exercício, que tem dificuldade de compreender a técnica, eu posso ocluir as válvulas. Então, normalmente, a válvula de segurança, a gente consegue fechar. Normalmente, ela é de rosca, né? E ela tem um mecanismo aqui que eu consigo ocluir. E para mim testar se ela está ocluída ou não, né? Então, aqui, a válvula está aberta. Eu vou ocluir a saída aqui do ambu e, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, né? O que excede de pressão contra essa resistência, que é a palma da minha mão, ela sai pela válvula de segurança, né? Quando eu fecho a válvula de segurança, o ambu fica duro, né? E essa pressão que excede, ela não tem por onde sair, tá? E a válvula, então eu consigo fechar rosqueando, né? Normalmente ela é de rosca. E os ambus que não são de rosca, a gente consegue colocar um esparadrapo. Lembrando que um paciente mais grave, um paciente com uma condição respiratória mais avançada, em que faz o exercício com o ambu com as válvulas fechadas, a gente precisa ficar muito atento, porque eventualmente, se a gente precisar usar esse dispositivo para uma ventilação manual, para uma situação de urgência e emergência, eu preciso manter as válvulas abertas, né? Então aí eu preciso ou de 2 ambus, ou ela está fechada, mas de uma forma que a gente consiga tirar esse esparadrapo, enfim, o que for colocado aqui, de uma forma rápida, tá? E a válvula exalatória, né? Quando o paciente está fazendo exercício com ambu, se ele solta o ar na máscara, ela vai sair por aqui. Então, para os pacientes bulbares ou com demência frontotemporal, eu também vou obstruir essa saída,
né? Porque o paciente, eu vou insuflar o pulmão dele, ele não tem glote para fechar, ele vai tendenciar a soltar o ar, ele não vai conseguir soltar porque a válvula exalatória está fechada, eu consigo insuflar novamente, ganhar ali de volume naqueles pulmões, certo? Então, basicamente isso. Toda vez que a gente vai utilizar o ambu, é muito importante a gente deixar essa região posterior, né, sem nenhuma obstrução. Para quê? Para toda vez que eu insuflo o ambu, ele possa encher novamente, tá? Então, toda vez que eu aperto o ambu, é muito importante eu apertar o ambu até o fim e soltar, certo? Para o ambu, para a bolsa, encher novamente, certo? Então, a gente não vai ocluir, porque se eu faço uma oclusão aqui de trás, o ambu, ele demora para encher, tá vendo? Não tem como encher, e aí eu não consigo fazer exercício da forma eficaz, certo? Então, eu vou usar a nossa amiga Simone aqui como modelo, né? Então, o exercício é feito com o paciente sentado ou deitado, tá? Numa posição confortável. Se tiver o apoio de cabeça na cadeira, é interessante utilizar. Se não, eu posso me posicionar atrás do paciente, né? A pegada na máscara do ambu, eu vou pegar na máscara do ambu com a mão em C. Então, é essa posição para segurar a máscara do ambu, certo? Então, eu me posiciono posterior e lateralmente ao paciente, de uma forma que eu consiga posicionar a máscara no rosto do paciente e estabilizar a cabeça do paciente contra o meu corpo. Se eu tenho um apoio de cabeça, tudo bem, eu consigo fazer aqui, porque o paciente tem um apoio de cabeça. Se o paciente não tem apoio de cabeça, se eu faço aqui, o que acontece? Eu empurro a cabeça do paciente para trás, certo? Então, vamos lá. Então, é sempre importante o primeiro contato que você tem com o paciente com o exercício, explicar o que vai acontecer, né? Quando a gente trabalha com ambu, a gente está usando pressão positiva. E existem alguns efeitos da pressão positiva, principalmente para aqueles pacientes que não estão acostumados a realizar o exercício, né? Então, se eu faço o exercício de uma forma muito rápida, eu posso hiperventilar esse paciente. Esse paciente pode sentir tontura, esse paciente pode sentir, né, a visão um pouco turva, enfim. Se isso acontecer, a gente interrompe o exercício naquele momento, né? Talvez você esteja fazendo exercício muito rápido ou excedendo muito a pressão, né? E normalmente no início pode ser que os pacientes sintam isso. Então, interrompe o exercício, dá um tempo de repouso para o paciente e tenta repetir, tá? Muito importante fazer o exercício não imediatamente após refeições muito volumosas, então tomar muito cuidado, né? E como a gente discutiu em aula, o recomendado é fazer 3 vezes por dia, 10 repetições, de 10 a 15, 3 vezes por dia, tá? Então, me posiciono no paciente e explico ao paciente, olha, toda vez que apertar o ambu, vai uma pressão para sua via aérea, então você vai puxar o ar e prender dentro dos pulmões. Puxo pela boca, puxo pelo nariz, isso é muito comum os pacientes perguntar. A senhora vai puxar o ar como a senhora conseguir, pela boca, pelo nariz, não tem problema, né? Vai prender o ar, em seguida eu vou fazer uma outra insuflação, então a gente vai empilhar o ar, né? Eu costumo dizer que é encher uma garrafa, né? Aí em 3 momentos, de 3 a 4 momentos. Diferente do paciente bulbar, que a gente vai tentar encher uma garrafa furada, né? Que a água está vazando e a gente está tentando encher até chegar no nível máximo dessa garrafa. Então, aqui é para o paciente que tem a condição bulbar preservada e que vai fazer empilhamento de ar. Então, vamos lá. Você vai puxa o ar fundo e prende, puxa fundo e prende, puxa fundo e prende. Segurou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soltou. De 6 a 10 segundos de sustentação para a gente poder distribuir esse volume de ar para os pulmões. Muito cuidado, paciente cardiopata, né? A gente tem um público de paciente, muitas vezes mais idoso, que pode ter, né, alguma doença cardíaca, e aí a gente tem repercussões da pressão positiva na parte cardíaca. Então, a gente pode evitar a sustentação de ar, tá? Vamos repetir novamente. Vai lá. Puxe, prende. Puxe, prende. Puxe, prende. Segura. O paciente contou, né? A gente contou até 10 segundos e soltou. Como que eu sei ver se o paciente está fazendo a técnica corretamente ou não?
observação. Então, a gente precisa observar o tórax expandindo, né? Então, o paciente precisa insuflar esses pulmões, né? A caixa torácica. E a máscara, entre uma insuflação e outra, ela não pode ficar embaçada. Se ela estiver ficando embaçada entre uma insuflação e outra, é porque está tendo escape aéreo. É, né? Muito provável que é um paciente com uma disfunção bulbar e que não tem condição de ocluir a glote. Tá? Né? Utilizar a musculatura acessória, também fazer muito esforço com a musculatura do pescoço também não é interessante, né? O paciente precisa estar relaxado. O exercício pode ser feito sentado, deitado, né? E o número de insuflações? Então, vai depender de cada indivíduo, né? Então, como que eu sei avaliar se a quantidade de insuflações está sendo eficaz ou não, né? Se eu estou conseguindo atingir a capacidade de insuflação máxima do meu paciente. O ambu, na última insuflação, ele tende a me dar uma resistência, a ele ficar duro. Isso significa que eu atingi a capacidade de insuflação máxima. Então, para a Simone aqui, são 3 insuflações, ó. Então, a primeira, vai lá, puxa, puxa e puxa. Segura. A terceira insuflação, eu não consigo apertar o ambu até o final. Eu sinto uma resistência. Isso significa que eu atingi a capacidade de insuflação máxima, certo? Então, esse é o exercício de empilhamento de ar, né? O air stack, enfim, tem alguns nomes aí, estaqueamento aéreo, enfim. É tudo a mesma coisa, são sinônimos, certo? Agora a gente vai falar sobre a técnica de insuflação passiva, que é para aquele paciente, para aquele perfil de paciente que tem uma disfunção glótica importante ou um déficit cognitivo, né? Uma demência frontotemporal. Então, eu vou ocluir a válvula, né? Então, checar se a válvula de segurança está fechada ou não. Fechei, né? Ocluí aqui contra a minha mão e tá ok, tá fechado. Né? Posicionamento mesmo. A única diferença é que minhas insuflações elas vão ser um pouquinho mais rápidas e consecutivas, né? Então, a Simone ela vai tentar simular aqui um paciente que não tem condição de sustentar o ar porque não consegue fechar a glote. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vai lá. Puxa, prende, aí ela vai tentar soltar. Puxa, puxa e puxa. Segura, 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 segura. Soltou. Né? Então, eu fiz insuflações um pouquinho mais rápidas. Na última, quando eu senti que o tórax dela estava armado e o ambu estava rígido, e ela tentando soltar o ar, e por conta das válvulas ocluídas, ela não tinha por onde soltar o ar, foi quando eu segurei um pouquinho para manter o tórax dela armado. Tá? A Tamara comentou na aula dela, eu tive a oportunidade de assistir, e ela falou um pouquinho sobre a disfunção glótica com uma característica de aumento de tônus, né, a espasticidade. Quando eu faço essa técnica para esse perfil de paciente, e aí eu faço essas insuflações mais rápidas, pode não ser eficaz. Né? Todo aumento de tônus, ele tem uma resposta, né, de aumento do tônus com uma movimentação rápida, e isso acontece com o fluxo do ambu. Então, talvez para esse perfil de paciente, as insuflações elas são um pouquinho mais lentas. Então, eu venço a resistência da via aérea, e aí, quando eu for soltar o ambu para outras insuflações, eu solto rapidamente e tento insuflar novamente. Então, aqui eu consigo atingir a capacidade de insuflação pulmonar. Sempre observando o tórax do paciente e vendo ele expandir. Por mais que para esse perfil de paciente, você não, né, o tórax sobe e desce, você tem efeito da pressão positiva no paciente. Então, você consegue mobilizar secreções, você consegue mobilizar um volume de ar um pouco maior aí do basal dele, do volume corrente. Então, é importante também fazer o exercício do ambu para os pacientes com disfunção bulbar grave, tá? Bom, só reforçando, eu não consegui ver a aula da Lê, mas em relação à tosse assistida com ambu. Então, para todo aquele paciente que tem um pico de fluxo de tosse abaixo de 360, mas acima de 160, a gente consegue assistir a tosse de forma manual. Então, como que é a técnica? É a mesma técnica. Ao invés do paciente sustentar o ar e soltar o ar, ele vai tossir. Né? Então, é isso aqui. Ó. Vai lá. Puxe, prende, prende, tosse. Tá? E eu consigo acelerar ainda mais esse fluxo respiratório com uma prensa torácica.
né? Então, essa prensa torácica, ela é de cima para baixo, de fora para dentro. E aí, será que você virando lateral, a gente consegue visualizar melhor uma prensa abdominal? Né? Eu acho que um pouquinho mais para trás, sim. Pode sentar. Peraí que eu vou tentar posicionar melhor a câmera para vocês verem que a gente tem a prensa torácica e eu tenho também a prensa abdominal. Né? Então, como que eu vou fazer? Vamos lá. Puxe, prende, puxe, prende, puxe, prende, segurou, segurou, segurou e torce, tá? Eu consigo fazer essa prensa de baixo para cima, de fora para dentro. Claro, se o paciente está na cadeira, posiciona essa cadeira na parede, né? Para a gente não empurrar o paciente, porque tem que ser uma prensa bem vigorosa, certo? Pode virar. Bom, em relação ao exercício de empilhamento de ar, acho que é isso. Tem alguma coisa para acrescentar, Sim? Eu acho que a gente podia já fazer com oxigênio, para já acabar o de uma vez. Pode ser. A gente faz um mix aí das duas aulas, né? Porque as duas aulas se complementam. Vamos assim, emendar, né, o assunto do Ambu, porque a Edu já mostrou todas as coisas mais importantes. E aí, se for uma emergência com dessaturação, uma emergência por secreção parada na região glótica, qualquer tipo de emergência, o que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo Ambu com esse reservatório de oxigênio, porque eu vou ofertar o oxigênio, né? Pode ligar outra câmera? Pode ligar outra câmera, por favor? Então, aqui nós temos um cilindro de oxigênio. Eu vou ofertar o oxigênio. Aqui, o Ambu, ele tem embaixo um dispositivo para você ofertar o oxigênio. E aí você tem o reservatório. Então, dessa forma, pode ligar, por favor, no máximo. Você abre sempre, né, e você testa se o reservatório está funcionando. Ele tem que encher. Na hora que você liga, ele enche, porque qual a importância do reservatório? Ele vai ofertar 100% de oxigênio para o paciente que está ali naquele momento de desconforto respiratório, seja por engasgo, seja por secreção, não importa. A saturação está caindo, eu preciso manter a saturação. Então, eu tenho que ter esse cilindro de oxigênio pequeno, grande, ou uma fonte, como eu vou mostrar daqui a pouco. Quantos litros eu coloco? O suficiente para manter a saturação acima de pelo menos 94%. A saturação normal é acima de 95%. Se eu estou numa situação de emergência, a saturação caiu para 79, 70, 84, eu vou colocar ali 5, 6, 7, 8, 9, até 15 litros para poder subir essa saturação. E vou ambusar para poder chegar nessa situação. Nós vamos ver isso aqui na prática agora, com o Gael, uma situação de, então, como que eu uso esse Ambu com oxigênio para poder remover ou a secreção ou alguma coisa que esteja obstruindo a via aérea, ou uma rolha, ou de repente quebrou o ventilador, parou de ventilar e eu preciso manter os níveis de ventilação e de oxigenação. É bom lembrar que uma pessoa nervosa, o ventilador quebrou, não tem nenhuma secreção, não tem nada, mas a pessoa entra em pânico. E o pânico faz cair a saturação. O pânico descompensa todo o sistema nervoso autônomo e as respostas de adrenalina são diversas. Sudorese fria, sensação de desfalecimento. Então, você liga o oxigênio e você começa a ambusar até resolver esse problema. Vamos agora mudar aqui a câmera. Vou posicionar aqui no nosso modelo. Esse é o Gael. O Gael é o nosso modelo de Ambu. E agora eu vou virar lá do outro lado. Eu já vou aproveitar e vou levar isso aqui também. Isso aqui você pode falar, né? Na hora do que você foi mostrar o ventilador. Não preciso eu falar. É só isso aqui. Vou levar isso aqui também. Então, aqui tá o Gael. Gaelzinho, vamos mostrar para as pessoas como que a gente faz o Ambu nessa situação, né? Vamos pensando, pode complementando alguma coisa que você acha importante. Vou pegar ali a máscara.
Então, nós vamos agora, vamos simular aqui, né? E, na verdade, não é uma simulação, porque é uma situação real. O Gaelzinho está num quadro secretivo, requerendo várias manobras de emergência. Então, aqui é uma situação de criança que tem amitrofia muscular espinhal do tipo 1, que também é uma doença do neurônio motor. É uma doença do neurônio motor infantil. E essa situação, quando a secreção sobe, quando tem a obstrução pela secreção, a frequência cardíaca vai a 173, a saturação cai até 84. E como que nós vamos corrigir isso? Da mesma forma que com o adulto, da mesma forma, tá bom? Então, eu tenho aqui um ambu, o meu reservatório de oxigênio, conectado numa rede, ó, aqui a rede está instalada. Essa rede está instalada direto na parede e o cilindro de oxigênio fica do lado de fora. Eu também posso ter uma rede de ar comprimido para fazer as inalações necessárias. Eu vou liberar a via aérea aqui. Deixa eu ver fazer um ambuzinho, tá bom? Vou liberar a via aérea. Antes de qualquer intervenção, eu preciso aspirar a cavidade oral. E a aspiração da cavidade oral, ela pode ser feita com equipamentos diversos, né? Ela pode ser feita com aquele aspiramax, mas ela também pode ser feita com aspirador manual com bateria, que eu acho muito importante que as pessoas saibam que tem um aspirador manual para quem tem trabalha, para quem precisa sair de casa. Esse é um dos modelos, tem outros. Pode ser usado com um sugador de dentista, e ele tem uma bateria, então você pode levar para qualquer lugar, e isso, para uma situação de emergência, é muito importante. Vou esperar um pouquinho. Eu posso usar toda pessoa que tem celorreia excessiva e precisa se transportar, precisa de um aspirador com bateria, ou um aspirador que conecte ali no acendedor do carro. Tem que ter um recurso para poder levar esse aspirador junto. Ou eu uso um aspirador de tamanho normal com uma sonda. A gente gosta dessa sonda. Essa sonda é retal ou uretral, tamanho de 16 a 18. Ela é muito boa para cavidade oral. Eu vou ofertar quanto eu acho necessário de oxigênio no ambu. Né? Já liguei o oxigênio no ambu, vou desconectar a máscara. E se eu estivesse numa situação de urgência, tudo isso seria feito muito rápido, mas com todos esses passos, mas de forma mais rápida. Vou interromper o fluxo do ventilador. E aí vamos remover essa secreção, né? Então, respira, 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 respira. Tosse. Respira, 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 respira. Então, eu estou aqui num fluxo mais rápido. Quando o ambu fica rígido, como o Eduardo falou, eu faço uma prensa tóraco abdominal. E ao mesmo tempo que a saturação vai aumentando, eu vou removendo a secreção. Nesse caso, a minha urgência é por secreção. O que eu quero remover aqui é secreção. Muito bem. Senti que a secreção está subindo. Reconecto o ventilador e vou aspirar. Pode escrever. Tudo, meu amor. Tudo bem? Eu vou fazer quantas vezes forem necessárias para poder remover essa secreção, essa dor, esse desconforto. Agora, se eu tiver um problema de quebra de ventilador e eu só preciso ventilar
ventilar até que me chegue um socorro, alguma outra situação. Eu continuo com o meu oxigênio aqui, porque o oxigênio associado a uma fonte de ventilação não tem problema nenhum. E eu vou ventilando, vou abrir a válvula, porque eu preciso que esse ar escape, né? Então, porque eu não vou tirar do rosto dele, é diferente, né? Ele é uma criança, ele ventila mais rápido. Um adulto respira no meu ritmo. Tudo bem? E dessa forma, nós usamos o bambu numa situação de emergência. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que é importante, no caso, nesse caso, que eu tenho uma questão de infecção pulmonar em curso, eu tenho a prescrição médica. Porque, além da secreção, quando eu tenho uma infecção... Tudo bem? Tudo. Tá certo? Você está sendo modelo da Tia Simone e do Tio Eduardo? A gente vai ter que pagar um brinquedo de presente de café para você hoje, né? Nesse caso, eu tenho a prescrição médica, por conta da hiperreatividade brônquica que a infecção provocou, de fazer um remedinho que é um broncodilatador. E aí, muita gente não sabe. Tem vários broncodilatadores diferentes, só podem ser feitos de acordo com a prescrição médica. É muito importante lembrar que, às vezes, vocês precisam conversar com o médico, porque o jeito certo de fazer o remédio broncodilatador prescrito pelo médico é com esse Aeropuff. Esse é o equipamento que você conecta no circuito entre a mangueira e a máscara. E aí o seu médico vai prescrever, cada pessoa usa um medicamento diferente. No caso do Gael, a prescrição médica é desse aqui. Então, ele tem a prescrição, eu coloco aqui, e quando ele inspira, espero os 10 segundos. E faço outro puff. Então, para fazer broncodilatador em caso de infecção, manejo de infecção, com hiperreatividade brônquica e prescrição médica, é preciso adquirir aí um Aeropuff, que é esse espaçador que faz, que você consegue fazer o medicamento, tá bom? Acho que aqui tem mais alguma coisa para completar dessa situação. E acho que o oxigênio do ventilador. Nesse caso também, eu tenho aqui, no ventilador... Nesse caso, eu tenho no ventilador, um ventilador de suporte à vida, eu tenho na lateral dele uma entrada, um pino, por onde está entrando o oxigênio. Então, esse orifício, eu conectei isso aqui e vou usar o oxigênio. Eu estou usando o oxigênio aqui, que é o único lugar que eu posso no ambu. Outra dúvida das pessoas, agora vamos aproveitar, tem a base aquecida e tem o filtro bacteriológico, tá? Então, com a base aquecida, você usa o filtro bacteriológico também. Então, já tivemos todas as dúvidas. Eu acho que aqui dessa parte é só, né? Então, entenderam? A gente tem aqui o reservatório, o ambu ligado a uma fonte de oxigênio. Isso é muito importante. Não adianta usar com oxigênio sem ter o reservatório. Ok, Du. Gracinha já tá jóia aqui. Vamos voltar lá para os ventiladores, né? Então, assim, eu espero ter esclarecido quando nós falamos de emergência, quando a gente traz essa informação, o que é uma emergência? Uma secreção parada é uma emergência. Uma infecção pulmonar é uma emergência, porque provoca dessaturação e pode promover errônea. Tem muitas coisas que têm que ser feitas ao mesmo tempo. Uma coisa que assim, eu discuti num dos casos é a própria secreção, né? Paciente que toma antibiótico, precisa solicitar para o médico uma coleta dessa secreção. Precisa saber qual é o bicho, qual é a bactéria que está ali infectando, por que está repetindo,
para poder saber o remédio certo. Então, isso tudo leva a uma emergência. Você ficar tendo repetidos quadros de infecção respiratória, mesmo estando bem ventilado, mesmo estando bem assistido. Então, aí não é só manejo, porque muitas vezes as pessoas esquecem que o paciente ele é globalizado. Tem o paciente do fisioterapeuta, mas que também é da família, que também é do cuidador e que também é do médico. Se eu estiver manejando uma secreção, uma situação de emergência, e não tiver junto com a equipe toda, sabendo, o médico sabendo qual é a bactéria, qual é o micro-organismo envolvido, se ele não estiver medicado adequadamente, eu só vou enxugar gelo. E aí, como os nossos pacientes de doença do neurônio motor fadigam, eles têm essa característica da fadiga, se eu ficar numa situação de emergência, no manejo crônico por muito tempo, eu vou fadigar o paciente. Então, tudo isso faz parte de evitar que esse quadro prossiga. A importância de detectar o porquê da secreção, tá bom? Vamos aqui seguir com os equipamentos. Para você, né? Isso. Vamos abrir a outra câmera? E aqui, se você... A gente está muito chique com 2 câmeras, porque aqui é a melhor rede de TV da Procura no momento, da casa do Gaelzinho. Bom... Segura o pescoço dele antes de continuar. Só um minutinho, só um minutinho. Tá bom assim? Vê se ele tá bem arrumadinho. Tá, amor? Não. Segura aqui um pouquinho, por favor. Peraí, tá muito complexo, né? Peraí, deixa eu tirar pra você. Você tá gostando? Você tá participando de um programa, de um simpósio, sabia que você tá ajudando, né? Então, a tia chegou cuidando de você, a gente está aqui no simpósio. Agora você fica aqui assistindo mais um pouquinho. Tá bom? Você tá meio arrumadinho? Fica arrumadinho, por favor. Pronto. Chega a volta aqui, tá bom? Fica aí dentro. Vira pra você, deixa eu outro lugar. Tá torto pra você. Eu acho que você consegue. Deixa eu trazer isso daqui pra cá, né? Talvez acho que se você entrar ali, ó, fica fácil. Isso. Então vira mais pra você. Pronto. Bom, então aqui na bancada a gente tem alguns, né, daquilo que a gente discutiu em aula em relação ao posicionamento dos equipamentos, né? Isso é um erro muito comum e a gente vê que tem muitas dúvidas, né, no grupo. Né? Então nós temos, como foi falado em aula, nós temos 3 categorias de ventiladores, né? Então nós temos aquela categoria que é indicada para o paciente que está iniciando a ventilação não invasiva, de forma não invasiva, no período noturno e que não tem uma dependência ventilatória, ou seja, o paciente que vai só dormir com a ventilação, aquele paciente que iniciou a hipoventilação alveolar noturna, e ele vai e não tem uma dependência, né? Aquele equipamento, como eu comentei, numa situação de quebra do equipamento, ele passar uma noite sem ventilação não é um grande problema. Então, por exemplo, a gente tem esse modelo, que é um modelo binível, né? Então, normalmente são equipamentos que são com uma pressão limitada até 30 centímetros de água, né? O que é importante? Isso é característico de todo equipamento. A gente tem eu vou mostrar no outro, né? Alguns equipamentos ele tem umidificação ativa acoplado, né? Que é o caso desse Cefam, tá vendo? Então tem um reservatório onde eu uso a água para poder umidificar a via aérea. Lembrando que ventilação não invasiva, a recomendação, o maior grau de evidência é a umidificação ativa. É a umidificação ativa, né? Os filtros trocadores de calor, como esse, ele não tem o seu efeito esperado na ventilação não invasiva. Por quê? Porque eu preciso exalar no filtro, né? Para esse filtro reter a água do meu ar expirado e numa próxima inspiração essa água ela é condensada nesse sistema e aí ele deixa o ar mais úmido e aquecido e vai para a via aérea do paciente. Normalmente, em ventilação mecânica não invasiva domiciliar, a gente utiliza circuito simples, né? O circuito simples ou o passivo, como é o caso do Gaelzinho aqui, que está com circuito simples, né? Uma mangueira única e com uma máscara com válvula de exalação que é integrada, que ela é aqui, tá? Próximo lá da via aérea do paciente. Então, o paciente ele expira pela válvula, então o ar expirado ele não passa por esse sistema de umidificação. Então, obrigatoriamente, a gente vai usar a umidificação
ativa. Diferente de muitos pacientes quando são hospitalizados e fazem ventilação mecânica não invasiva no hospital, pode ser que coloquem um filtro HME, mas aí a gente tem que ficar atento porque normalmente são equipamentos diferentes, que são equipamentos mais destinados à terapia intensiva, que fazem a ventilação não invasiva e na maioria das vezes usam circuito duplo e máscara não ventilada, ou máscara com cotovelo azul, que a gente costuma ver. Né? Então, são máscaras que não têm válvula de exalação, são duas mangueiras, né? Um ramo inspiratório e um ramo expiratório. Tá? Então, a gente precisa ficar muito atento em relação a isso, porque quando o paciente é hospitalizado, a gente tem um outro cenário. Apesar desses equipamentos serem atender a demanda ventilatória, né? O de suporte à vida, claro que de acordo com a necessidade e o momento da doença de cada indivíduo, mas são equipamentos, por exemplo, um suporte à vida atende assim, tranquilamente um paciente numa situação aguda num centro, num hospital, né, numa terapia intensiva. Né, isso é um problema, né? Muitos pacientes que são, assim comentou, muitos pacientes que são ventilados há muitos anos, de forma não invasiva, com aquele equipamento, quando pisam no hospital, acabam que fazendo uma transição do equipamento que o paciente está acostumado para o equipamento do hospital. E isso, para muitos pacientes, é muito ruim. Né, porque os equipamentos eles têm características diferentes, tá? Então, esse é um BiPAP simples, né, um binível simples, e eu vou mostrar, que foi falado em aula, sobre os ventiladores biníveis, os BiPAPs, que são alto ou que são CPAP, só para vocês terem uma ideia de como a caixa dele, isso daqui, ele é um BiPAP, né, um binível, só que ele é alto, né, ele é automático, ele é flex, ele só tem modo espontâneo, modo CPAP, ele não tem modos assistido controlado. Então, só para ilustrar e vocês verem que a caixa dele é muito parecida com o BiPAP. Né? Então, as pessoas olham a carinha do ventilador, né? É um equipamento que ele tem umidificação ativa integrada, é um equipamento que usa ramo único, a gente tem filtro aqui de entrada de ar, então ele é muito parecido, que é o que faz muita confusão para os profissionais aí que não estão acostumados com esse tipo de recurso. Tá? Então, aqui eu trouxe só para ilustrar mesmo. Então, aproveitando, né, falando agora dos ventiladores intermediários. Tá? Os ventiladores intermediários são aqueles que são recomendados para pacientes com uma dependência ventilatória noturna e para os pacientes que passam a ter uma hipoventilação diurna. E aí a gente tem uma dependência noturna e o uso intermitente diurno. Então, esse daqui é o Estelar, da ResMed, né? Já são equipamentos onde eu tenho autonomia de bateria, né? Então, eu tenho aqui o indicativo de bateria. E são equipamentos que eu consigo fazer uma oferta de oxigênio, né, integrado, tem uma fonte integrado à máquina. É um equipamento que eu tenho mais dispositivos de segurança em relação a alarmes, certo? Uma monitorização diferenciada. Aqui nós temos um outro equipamento também classificado como intermediário, né? Que é o Prisma, tá? Mesma característica, tem uma fonte de oxigênio na região posterior, fonte de energia, é um equipamento que ele tem autonomia de bateria e eu tenho o filtro de entrada de ar. É importante que toda a região posterior do equipamento ele tem essa entrada de ar, que é por onde entra o ar ambiente, pela máquina e vai para o paciente. Então, a gente nunca pode obstruir essa região tem que ficar sempre livre e eu preciso sempre checar a sujidade desses filtros, né? Algumas máquinas têm o filtro grosso e o filtro fino. Normalmente, o filtro fino, ele é descartável, né? E o filtro grosso, ele é reutilizável, né? Eu posso lavar ele com sabão neutro, água corrente, secar muito bem e voltar ele para a máquina, tá? Então, esses são os equipamentos intermediários, tá? Por exemplo, aqui no Estelar, eu também vou ter o filtro de entrada de ar, certo? Esses equipamentos, em algumas máquinas, eu posso ter monitorização, posso poder inserir um módulo de oximetria. São acessórios que acabam encarecendo o equipamento e que não é muito comum a gente ter. Né? Os equipamentos têm entrada aqui para dispositivo USB, para pendrive, para a gente poder descarregar os dados, fazer o download e controlar
a ventilação do paciente, tá? E uma terceira categoria de ventiladores, que é os ventiladores de suporte à vida, né? Então, aqui a gente tem o Astral, que é um outro ventilador da ResMed, né? A mesma coisa, na sua região posterior eu tenho fonte de oxigênio, tenho filtro de entrada. O que vai diferenciar um equipamento do outro, né? É o modelinho, né? Então, aqui a gente vê, tem um filtro de entrada de ar, que ele é descartável, né? Qual que é a frequência que eu troco esses filtros? Depende. Né? O Gael, ele mora numa região muito arborizada, ele mora na Serra da Cantareira. Então, a frequência de troca de filtro do ventilador do Gael, muito provável que é bem maior, né, o tempo, o prazo aí, do que aquele paciente que mora no centro da cidade, tá? Então, esses equipamentos aqui também me permite usar, né? Eu uso, aqui nesse modelo, eu consigo trocar esse módulo aqui e inserir um outro módulo onde eu consigo fazer ventilação com outros tipos de circuito, com circuito com válvula ativa ou circuito duplo, certo? E aqui eu consigo ter acesso a toda a monitorização da ventilação, né? Tanto em gráficos como em valores, né? E aí, de acordo com a indicação e a necessidade de cada paciente e a sua prescrição do fisioterapeuta responsável para cada indivíduo, tá? Bom, em relação aos ventiladores, as principais características são essas, tá? Bom, se eu tiver com um paciente num ventilador simples, né? E é aquele equipamento que eu não tenho uma fonte de oxigênio integrada na máscara. Como que eu oferto oxigênio para esse doente? Né? Numa situação em que ele precisa. Lembrando que a oferta de oxigênio é sempre associado à ventilação. Né? Então, nós temos algumas peças que são em porta de oxigênio. E essa peça, eu vou integrar ela aqui junto à máscara do paciente. Né? Então, eu vou conectar aqui e fazer a oferta de oxigênio diretamente aqui, né? Ou pode ser proximal à máquina ou mais proximal ao paciente, tá? Então eu consigo fazer a oferta de oxigênio também por meio desse tipo de ventilador. Certo? Bom, pode desligar a segunda câmera? Bom, então, em relação aos equipamentos, né, as principais características, a gente conseguiu trazer alguns modelinhos de ventiladores aqui para vocês, para poder ilustrar a nossa aula teórica de ontem, né, e poder mostrar de forma prática. Né? Lembrando, em relação a parâmetro ventilatório, normalmente os equipamentos têm a mesma nomenclatura de modos ventilatórios, enfim, claro que cada um tem uma característica, então é muito importante o profissional também estar habituado em ler o manual do equipamento, né? Isso é muito importante, tá? Para a gente poder ver as características de cada um. A ventilação mecânica, na teoria, a gente precisa ter, mas na prática a gente tem particularidade de cada equipamento. Né? Então, cada equipamento tem o seu recurso adicional ou não, né? E que vai favorecer aí na nossa estratégia ventilatória de cada paciente. Bom, se você tem alguma coisa a acrescentar aqui... Não. Bom, acho que o que a gente tinha para mostrar era isso, né? Eu espero que tenha... essas informações tenham sido útil aí para vocês e que a partir delas vocês consigam aí poder oferecer para o seu paciente a máquina mais adequada, para o momento da doença mais adequada, em relação ao exercício de empilhamento de ar também, né? Fazer da forma mais adequada. É claro que cada indivíduo tem a sua particularidade, né? Mas na maioria das vezes, na teoria, é dessa forma que funciona, tá? Então, acho que se quiser voltar, o pessoal que está aí na... Oi, Edu. Oi, Jorge, tudo bem?
Eu não sei se o pessoal, a gente não tem acesso ao chat, né? Não sei se a gente está com tempo, a gente não está controlando o tempo. Se tiver no chat alguma pergunta prática que a gente possa também, ou vocês mesmo aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, o que a gente foi lembrando das principais demandas de dúvidas, a gente foi falando, né? E não sei se faltou alguma coisa. É tanta coisa que... Não, estou perguntando, tem algumas perguntas sobre a sonda. Sonda de aspiração. Bom, a gente tem sonda própria, né? Sonda de aspiração traqueal. A sonda ela vai ter vários tipos de calibre, né? Quando a gente faz a aspiração traqueal, né, paciente traqueostomizado, vai variar o tamanho da sonda de acordo com o número da cânula, né? Mas quando a gente usa a ventilação mecânica não invasiva, isso assim, não é uma regra, né? É uma experiência de especialista, de profissional, enfim, no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, isso daqui é uma válvula de aspiração traqueal, né? Uma sonda, né? Normalmente ela tem uma válvula, né? Ela é comprida. Para paciente que faz aspiração só de cavidade oral, às vezes ela não é tão legal. Então a gente pode usar o sugador de dentista, que é muito comum, né? Então a gente consegue acoplar ali no aspirador um sugador de dentista. E a sondinha que a Simone falou é uma sonda uretral, uma sonda retal. Ela é mais calibrosa. Então aquela saliva mais grossa, às vezes a sonda de aspiração a gente não consegue tirar toda aquela saliva grossa. E a sonda uretral ou retal, como ela é mais calibrosa, a gente consegue aspirar essas secreções mais espessas. E a sonda também ela é de silicone, né? O que acaba não machucando a boca do paciente, né? O sugador de dentista, ele é de um material mais rígido, né? Então ele é muito mais... Muitos pacientes se queixam que machuca a boca, né? Que é isso, essa pecinha aqui, né? Mas, assim, muitos pacientes usam também, tá? Então, são essas as opções aí, né? Então, sonda de aspiração traqueal, a sonda uretral ou retal e o sugador de dentista. Tá. A Juliana Barbosa perguntou, se for um paciente com traqueostomia, posso realizar da mesma forma, é só acoplar na traqueostomia o ambu? Isso. Quando a gente vai usar o ambu no paciente traqueostomizado, eu gosto muito de usar esse espaço morto, que normalmente ele vem junto com os filtros, né? Um espaço morto eu gosto de usar do que conectar diretamente o ambu na traqueostomia, que também não é um problema. Mas eu gosto de usar esse espaço morto porque eu consigo ter uma distância do ambu aqui com o paciente, do que o ambu ficar diretamente aqui, né? Muitas vezes a gente pesa a mão, machuca na cânula, enfim. Agora, se eu tenho esse espaço morto, eu consigo fazer de uma forma mais tranquila, sem pesar, sem machucar o paciente, tá? Então, eu gosto de usar esse espaço morto aqui, né? Aquele catéter malte também, que é o cachimbinho, né? Que os pacientes usam, você consegue conectar o ambu depois daquele espaço morto, tá? E a Juliana... Lembrando que exercício de ambu para o paciente traqueostomizado, né? A gente não comentou em aula porque acabou dividindo os temas aí, mas o paciente traqueostomizado também se beneficia dos exercícios do ambu, né? A gente não utiliza o ambu somente para remoções de secreções, né? Manobra como, por exemplo, o back squeeze, que é uma manobra muito utilizada para pacientes traqueostomizados, onde eu acelero o fluxo, né? Então, por exemplo, eu estou lá com o meu paciente traqueostomizado, e aí eu conecto o ambu e eu faço uma aceleração de fluxo associado à prensa torácica para mobilizar secreções, que é uma manobra que não é específica em doença neuromuscular, mas é uma manobra muito utilizada, que pode ser utilizada no nosso paciente, não tem contraindicação. Mas os exercícios de insuflação passiva para o paciente traqueostomizado também é importante, né? A gente precisa só ter um pouquinho mais de cautela, né? Porque o paciente traqueostomizado, a gente não vai fazer exercício de empilhamento de ar. Por quê? Porque a cânula, ela tá abaixo da glote, lembra? Exercício de empilhamento de ar precisa remeter à condição glótica, capacidade de abertura e fechamento glótico. Então, como a cânula tá abaixo, é o exercício de insuflação passiva, onde eu vou conectar o ambu no meu paciente, fazer insuflações, ganhando expansão torácica e depois permitindo que o paciente exale, né? Então, é possível e é muito importante os pacientes fazerem exercício com ambu, mesmo traqueostomizado, né? Garante
né, que a gente mantenha a complacência, garante que a gente mantenha mobilidade, expansibilidade torácica, garante correção de atelectasia, microatelectasia, remoções de secreções, tá? Tá. Então, a sonda que a Simone usou para aspirar a boca é a sonda uretral, é isso que ela usou? Isso. Tá, ótimo. E a outra pergunta que tem ainda da Juliana, perguntando se essas manobras que vocês fizeram, ela pode fazer em pacientes que tiveram AVC e também tem dificuldade de remover secreção e proteção das vias aéreas e também pacientes que tiveram outras doenças neuromusculares. Sim, essas técnicas, essas manobras é amplamente utilizada em toda e qualquer doença neuromuscular. É claro que a gente tem que respeitar as contraindicações de cada técnica no sentido da característica individual de cada paciente, né? Então, aquilo que eu falei, vou dar como exemplo, né? O paciente cardiopata, ou o paciente, por exemplo, um AVC, que é um paciente, né, talvez um paciente hipertenso. Então, sim, pode ser feito, mas desde que tome cuidado aí em relação à pressão positiva, enfim. Mas para todas as doenças neuromusculares é super indicado e recomendado todas essas técnicas, todas essas manobras aí que a gente vem discutindo desde ontem. Perfeito, então. Tá ótimo. Eu acho que respondemos todas as dúvidas. E é isso. Eu queria agradecer demais você, a Simone e ao Gaelzinho, né? O Gael foi a estrela de popstar. hoje. A gente vai virar para ele estrela. aqui, ó. Ele vai dar um tchau para todo mundo. Tchau, Gaelzinho. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Adoramos sua participação, Gael. Tchau, pessoal. Tchau, muito obrigado, Gael. E é sempre uma alegria aí compartilhar com vocês Obrigada. tudo que a gente vem, né, Obrigado, conversa. Gael. Obrigado, Edu. Obrigado, Si. Tchau, gente. E a gente fica à disposição. Tchau, tchau. Tá ótimo. Muito obrigado.